Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe, a Virgem Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Que alegria, meus irmãos, estarmos mais uma vez reunidos aqui juntos para meditarmos mais um dia da preparação da nossa quaresma. Meu nome é Irmã Maria Clara, pertenço ao Instituto Hesed e estarei aqui com vocês mais um dia nesse crescimento espiritual, juntos, meditando mais um dia nesse tempo quaresmal. Mas antes de começar, convido você a se inscrever no nosso canal, a ativar os sininhos da notificação e, se você pode nos auxiliar de alguma forma, auxiliar o nosso instituto, clique aí no link na descrição desse vídeo e colabore conosco. Ajude essa obra de evangelização que tanto precisa da sua ajuda. Então, o tema que nós vamos trabalhar hoje é: com a medida com que medimos, seremos medidos. Somos chamados, meus irmãos, a sermos imagem e semelhança de Deus, misericordiosos como o Pai. Então, antes de começarmos, nós vamos dar início com as nossas orações iniciais. Aí no seu livrinho, na página 10, você é convidado a rezar junto comigo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com o auxílio de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Meus irmãos, como eu falava para vocês antes de iniciar o vídeo, hoje o tema que nós vamos estar tratando é: como medimos, seremos medidos. Acho que o evangelho de hoje valeria muito a pena que nós lêssemos juntos, Você acompanhando aí no seu livrinho, na página 52. O evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículo de 36 ao 38. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Meus irmãos, esse evangelho para nós hoje nos é muito profundo. Especialmente o que me chamou mais atenção é esse primeiro versículo, essa primeira parte. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Nós somos chamados a sermos, irmãos, a imagem e semelhança de Deus. Vamos falar um pouco sobre esta misericórdia? O que é ser misericordioso com os outros? Às vezes no nosso local de trabalho, onde nós moramos, na nossa casa, as pessoas que convivem conosco. É muito fácil para nós começarmos a ver as falhas que essas pessoas têm. Temos pessoas que nós temos extrema dificuldade de conviver, e isso é verdade. Nós não podemos ignorar o fato que tem pessoas que são difíceis a nós. Mas ser misericordioso, meus irmãos, é olhar o pecado do outro, a fragilidade do outro, com a mesma consideração que eu olho os meus. Muitas vezes, se eu lhe perguntar assim, meus irmãos, quem no seu trabalho é aquela pessoa que você, realmente tem essa dificuldade? Você vai ser rápido em me responder, Na minha casa, irmão, tem alguém que eu
que eu não consigo conviver ainda, que me é difícil. No meu trabalho tem aquele meu chefe, tem aquela pessoa que senta ali do meu lado. Mas a pergunta que eu quero deixar neste dia de hoje de reflexão, de tantas pessoas que estão assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que muitas dessas pessoas estão realmente assistindo esse vídeo. Talvez não aquelas que são sentadas do nosso lado. Nós temos que parar para pensar que nós podemos ser essa pessoa, que nós muitas vezes somos também motivo de incômodo ao outro. E quando nós somos misericordiosos com o erro dos outros, com a fragilidade dos outros, nós começamos também a analisarmos a nós próprios. Eu sempre, uma vez, eu ouvi uma frase de um sacerdote que dizia assim, só entende a misericórdia com o que o filho pródigo foi acolhido quando se passa por essa experiência. Que às vezes nós nos colocamos no lugar do filho mais velho, que não entende aquele ato de misericórdia, que não entende, que não parece justo. Mas quando nós passamos pela experiência de sermos miseráveis, de termos caído nas faltas e precisamos dessa misericórdia de sermos acolhidos, nós começamos a entender o quão difícil é ser frágil, Cada um sabe a dor e a delícia de ser aquilo que é. Nós temos então que começar a analisar nesse contexto quantas vezes nós temos sido essas pessoas que julgam o próximo, julgam aquelas pessoas que tantas vezes têm sido difíceis a nós, mas nós não somos capazes ainda de olhar com misericórdia. Irmãos, por que será que aquela pessoa age desta forma? Já parou para se perguntar por que é que aquela pessoa é tão difícil? Por que aquela pessoa é tão áspera? Nós não conhecemos a história de vida em profundidade de ninguém. Nós não sabemos quanto sofrimento aquela pessoa pode ter passado ao decorrer da vida. E talvez nós sejamos as únicas pessoas que vão ter docilidade, vão ter paciência de lidar com essas pessoas. Nós vamos ser o sinal de Deus para elas. Talvez se nós formos amáveis, se nós somos pacientes com a debilidade do próximo, nós seremos esta mão estendida que vai trazê-lo de volta a Deus. Uns dias atrás eu conversava com uma pessoa, ela me dizia assim, no meu meio onde eu trabalho é extremamente difícil para mim, porque eu sou a única pessoa cristã que tem ali. E é difícil ouvir as conversas, aquilo que não é de Deus, ouvir as piadas, é difícil. E eu dizia assim, talvez você seja essa semente que Deus semeou naquele local para que possa dar frutos. E se você não existisse ali, seria simplesmente um lugar que não existem cristãos. Se Deus permitiu que você vive nesse contexto, nessa situação, veja como que nosso Senhor lhe lança como uma semente. E depende de nós darmos frutos ou não. Nós temos que começar a perceber que toda a nossa vida faz parte de um grande propósito de Deus. As pessoas que são colocadas na nossa vida são escolhidas a dedo por Deus. Às vezes, essas pessoas, tanto as difíceis como aquelas que são mais amáveis, foi nosso Senhor que escolheu. Às vezes, essa pessoa difícil vai lhe ajudar a trabalhar a sua paciência, vai ajudar a trabalhar na sua santificação. E sem ela, você pode ser que não entre no céu. Existem 2 lugares que não se pode entrar sozinho e esses lugares são o céu e o inferno. Porque nossa vida é profundamente influenciável na vida do outro. Quem se eleva, eleva o mundo. Então, como é que eu posso ser cristão, vivendo na minha casa e simplesmente ignorando aquela pessoa que é mais difícil? Nosso Senhor diz nesse evangelho, com a medida com que medirdes, sereis vós medidos. Isso é uma regra para entrar no céu, porque está escrito no evangelho. Quando eu chegar no céu, nosso Senhor vai perguntar para mim assim, e aquela pessoa que trabalhava com você? E aquele irmão que lhe era tão difícil? Aonde está ele? Como é que vai ser o gosto amargo na minha boca ou na sua boca tantas vezes como nós lembrarmos que nós simplesmente o deixamos de lado? Preferimos a nós mesmos, preferimos alcançar a santidade sozinhos. E aí vamos descobrir cedo ou tarde que não é possível. Que não é possível sermos santos se nós esquecermos aquelas pessoas que nosso Senhor colocou na nossa vida. Pensemos hoje, meus irmãos, como é que tem sido a nossa convivência com nossos irmãos. Nosso Senhor diz também aqui, não julgueis para não serdes julgados. Na vida religiosa nós aprendemos isso, Quando nós vemos alguma atitude de alguém, de algum irmão, ou então de alguém que nós às vezes nem conhecemos, aparentemente aquela situação pode sim parecer que é uma situação de erro, da fragilidade do irmão, mas nós não conhecemos o contexto completo. Nós só conseguimos ver aquilo que os nossos olhos humanos conseguem enxergar, mas nós não conseguimos ver com o olhar de Deus. Só Deus vê e sonda os corações.
E eu me lembro muito de uma historinha que uma vez eu ouvi, que eu acho bem interessante para esse contexto, eu queria contar para vocês, né? Tinha um monge que ele era muito piedoso, assim, ele estava rezando numa grande capela que tinha um crucifixo também muito grande. E ele dizia assim para Nosso Senhor: Senhor, eu queria ficar no seu lugar nessa cruz, pelo menos durante um dia, para poder eu me assemelhar mais ao Senhor, porque eu quero sim me parecer mais e mais com o Senhor. E aí Jesus aparece para ele, né, desce do crucifixo e diz assim para ele: tudo bem, eu permito que você fique no lugar aqui da cruz, no meu lugar, durante um dia, mas você tem que me prometer que vai ficar em silêncio. Durante todo o dia não vai dizer nada diante de tudo aquilo que você vê. Então, o monge, como é acostumado com uma vida de silêncio, não seria uma dificuldade para ele. Ele concorda e aí ele sobe e fica no lugar de Jesus na cruz, nessa capela. Então, pouco tempo depois, entra um senhor na igreja, muito bem aparentado, de terno, né? E ele se ajoelha ali e começa a rezar. Enquanto ele está rezando, sem que ele perceba, do seu bolso cai um envelope cheio de dinheiro. Então ele se levanta, acaba a sua oração, não percebe que o dinheiro caiu ali e vai embora. Alguns minutos depois, entra um mendigo nessa capela e começa a rezar. Então, o monge do alto da cruz, ele pensa em tentar avisar, né, aquele homem que o dinheiro tinha caído, mas ele prometeu a Nosso Senhor silêncio, então ele não diz nada. E quando esse mendigo entra na capela, ele se ajoelha e começa a rezar. E quando ele começa a oração, automaticamente ele olha para o chão, vê aquele envelope cheio de dinheiro. Então ele olha para um lado, assim, olha para o outro, vê que não tem ninguém, aí ele sorri, coloca dinheiro no bolso e sai da igreja. Então o monge, assim, insatisfeito com aquela situação que ele vê lá de cima, ele pensa rapidamente em dizer que aquele dinheiro não pertencia ao mendigo e adentrar nessa história, mas ele lembra de novo da promessa feita a Nosso Senhor e ele decide não, eu vou ficar calado. Então, pouco tempo depois também entra um rapaz nessa capela, se ajoelha para rezar e ele começa a pedir proteção de Nosso Senhor. Porque naquela tarde ele faria uma viagem de barco, de navio, e ele começa a pedir a Nosso Senhor que o proteja durante essa viagem. Então, nesta hora, entra aquele primeiro homem, bem aparentado, que tinha perdido seu envelope, junto com 2 policiais. Naquela circunstância, quem estava na igreja? Aquele rapaz. Então, os policiais automaticamente já imaginam que tenha sido ele que roubou aquele dinheiro e prendem ele. Então, naquele momento, o monge do alto da cruz, ele não aguenta mais. Ele disse, é injustiça demais, eu vou ter que dizer alguma coisa. Então, ele se mostra e diz, olha, eu vi tudo, isso foi uma situação de injustiça. Não foi ele que roubou, foi o mendigo que entrou há pouco tempo na igreja, que pegou esse dinheiro. Então, o policial, por ter percebido que ele estava lá, né, durante todo esse tempo na capela, ele libera aquele rapaz e deixa ele embora. Ao chegar o final da tarde, né, o monge estava lá na capela rezando e Nosso Senhor de novo aparece para ele. E diz assim para ele, olha, você me prometeu que ficaria em silêncio. Bem desapontado Nosso Senhor estava, né? Então o monge diz assim, Senhor, eu prometi e eu tentei cumprir com tudo aquilo que eu pude, mas chegou uma situação de profunda injustiça. Eu vi que um moço perdeu um envelope de dinheiro, um mendigo achou o envelope e levou embora, e depois um rapaz que entrou para rezar foi preso injustamente. E aí Jesus olha fixamente nos olhos desse monge e diz assim, aquele primeiro homem que perdeu aquele envelope de dinheiro, aquele dinheiro era fruto de um roubo, eu fiz com que ele o perdesse. Então, depois entrou aquele mendigo, começou a pedir orações para mim, pedindo para poder que ele conseguisse sustentar a sua família, que ele não conseguia pagar o seu aluguel, seus filhos passavam fome. E eu fiz com que ele encontrasse aquele envelope. E logo mais tarde entra nessa capela aquele jovem rapaz, me pedindo a proteção porque ele faria naquela tarde, né, nesta tarde, uma viagem de navio. E nesse momento esse jovem está se afogando no fundo do oceano, porque eu fiz com que ele fosse preso injustamente. Eu permiti que isso acontecesse, porque se ele ficasse algumas horas preso, ele estaria livre dessa situação de risco com que ele passaria. E por sua culpa, pela sua visão, que muitas vezes é distorcida das circunstâncias, você permitiu e aconteceu toda essa tragédia, né? E essa historinha, meus irmãos, quando eu ouvi, eu fiquei muito tocada, porque quantas vezes nós também não somos assim? Nós somos tão acostumados a ver uma situação e sermos juízes, automaticamente nos colocamos como juízes. A situação é daquele jeito porque eu vi assim, então eu julgo entre certo e errado.
Mas o nosso Senhor, com essa história, vem nos ensinar que Deus vê muito além do que nós. Os olhos de Deus se encontram em todos os lugares e conhece todos os corações. Nós não. Então, que neste dia, meus irmãos, nós possamos mesmo meditar nessa palavra que nos foi colocada neste Evangelho e também em nós, né? Como o propósito de hoje, eu vou ler para vocês, que nós possamos meditar se nós temos julgado tantas vezes os nossos irmãos, sem levar em conta que nós não conhecemos o coração deles. Então, o propósito deste dia, na página 53, mortificar o desejo de julgar e opinar em alguma situação. Vamos rezar junto comigo a oração final que se encontra na página 54. Aqueles que já estão com seu livrinho podem me acompanhar. Ah, meu Redentor, quão longe estou de me parecer convosco. Vós não fostes senão caridade para com vossos perseguidores, e eu, rancoroso e odiento, para com o meu próximo. Vós rogastes com tanto amor pelos que vos crucificaram, e eu só penso em tomar vingança de quem me desagradou. Perdoai-me, ó meu Jesus, não quero mais ser o que fui. Proponho firmemente imitar-vos de hoje em diante, custe o que custar. Proponho amar a quem me ofende e fazer-lhe bem. Dai-me a graça de vos ser fiel. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, que alegria ter rezado com vocês mais um dia, né, desta quaresma, crescendo espiritualmente junto com você, participando mesmo desse aprofundamento espiritual. E eu convido a você, que tem gostado dos nossos vídeos, que tem participado conosco, a deixar aí o seu like, a compartilhar esse vídeo. Meus irmãos, quantas pessoas estão sedentas de Deus no dia de hoje? E elas podem ser saciadas apenas com o seu compartilhamento. Você pode ser canal de graça para essas pessoas no dia de hoje. Deixe também aí o seu like e eu quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado. Eu recebi alguns e-mails de pedido de oração de pessoas que nos acompanham até mesmo de outros países, né? Eu recebi dos Estados Unidos, tem pessoas também na Austrália. E eu quero mandar um abraço muito especial para as irmãs Clarissas de Açores, né? Que estão lá em Portugal nos acompanhando também. Irmãs, nós estamos juntas em oração. E quero saber de onde é que você está nos assistindo. Deixa aí hoje no seu comentário os seus pedidos de oração, é claro, para que a gente possa estar rezando junto, mas coloque aí também a sua cidade, o seu estado, o seu país, para que a gente possa se manter nessa unidade, né? Nesta união. E você que é mulher, está precisando de um reabastecimento espiritual, um crescimento na fé, um reavivar da sua fé. Eu convido você a estar aqui nos dias 14 e 15 de março, a participar conosco do nosso Só para Mulheres. Vamos contar com a presença da Alessandra Santos, do Padre Eduardo José e da Eliana Sá e um belíssimo show da nossa irmã Kelly Patrícia. Minhas irmãs, e você ainda vai ter a oportunidade de conhecer o nosso mosteiro e eu de conhecer você pessoalmente. Que você possa vir participar conosco deste momento e ser reavivada na sua fé. Deus abençoe e até a próxima.